Depois dessa entrada triunfal, eu gostaria de anunciar para vocês que todo filme de terror tem a parte 2 e 2020 não poderia ser diferente. Bem-vindo à parte 2 do ano de 2020. Que consigamos sair vivos dessa coisa toda. Bem, galera, e na videoaula de hoje nós vamos encontrar a primeira parte de uma revisão voltada para o simulado que vai acontecer semana que vem. Serão duas questões, sempre sobre o mesmo capítulo. Combinado? Então chega de bobeira e vamos lá, vamos começar o segundo semestre do ano que nunca termina, o ano de 2020, o ano da pandemia. Vamos lá? E tá aí o capítulo exigido para você fazer o simuladão, né, na semana que vem. Quer ir bem no simulado? É só você revisar o capítulo 5, Ideias Iluministas na América, da página 2 até a página 13. Vamos começar? Antes de dar início, de fato, às explicações, à revisão da videoaula, eu separei para vocês um vídeo cujo nome é Impostos. Você sabe onde estão sendo embutidos? Vamos começar? Olha, apesar da população estar mais ciente aí sobre o pagamento de impostos, né, muitos ainda não sabem onde ele está sendo embutido. Foi o que revelou, por exemplo, uma pesquisa recente nacional. 79% dos brasileiros reconhecem a cobrança de impostos. Esse é o maior nível registrado em 10 anos de uma pesquisa nacional, que inclui a capital do estado, realizada pela FEComércio do Rio de Janeiro. Eu trabalho quase que 5 meses para pagar imposto. Eu sei que eu pago, mas eu não sei quanto. A maior parte da população tem consciência da incidência dos impostos pagos diretamente, mas boa parte se esquece dos diluídos no consumo do dia a dia. Há 15 anos, a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis promove feirões do imposto para informar melhor a população. No último, promovido em maio, isso chamou a atenção. Para nossa surpresa, boa parte da população diz que não pagava impostos. O imposto, a tributação, ela está em todos os produtos, né? Quanto menor a renda, maior parte dela é comprometida com o pagamento de impostos. Isso por causa do sistema brasileiro, que embute grande parte dos tributos no consumo de bens essenciais. Como é o caso da telefonia móvel, eletrodomésticos, roupas, moradia e veículos. As pessoas mais simples não têm esse poder de persuasão tão incisivo assim junto ao parlamento. Então elas acabam ficando subrepresentadas ou o sistema tributário fica distorcido contra elas. Olha só, galera, de fato a moça entrevistada ela tem muita razão. 5 meses de trabalho, né, do brasileiro são dedicados apenas ao pagamento de impostos. E por causa disso, né, a gente tem em nosso país um dos maiores sistemas tributários, né? A gente paga muito imposto. Eu separei para vocês algumas informações em relação ao pagamento desses impostos, só para a gente ter uma noção de comparação. Combinado? Vamos dar uma olhadinha. Nessa tabela aqui, a gente encontra, em relação ao PIB, a porcentagem do PIB, quais países pagam mais impostos, tá? É mito, né? É uma história inventada nessa de que o Brasil é o lugar onde se mais paga imposto. Não é. Entretanto, o país está, sim, entre os 15 maiores pagadores de impostos ou cobradores de impostos em relação à sua população. 35% de tudo aquilo que é produzido no Brasil vira imposto. E quando a gente analisa, por exemplo, quais são as pessoas que pagam mais imposto de maneira assim proporcional, né? Qual a percentagem do seu salário é destinado ao pagamento de impostos, a gente vai perceber, por exemplo, que os impostos eles são mais pesados em cima dos mais pobres. Por exemplo, observando esse gráfico aqui, a gente vê as pessoas que recebem até 2 salários mínimos por mês, né? Elas dedicam ali 48,9% do seu salário ao pagamento de impostos. Enquanto quem ganha mais de 30 salários mínimos por mês paga 26,3% desses salários, né, em impostos. Mas por que os mais ricos acabam pagando proporcionalmente menos impostos do que os mais pobres? É porque aqui no Brasil, além daqueles impostos que você paga separado, IPVA, IPTU, sabe? Imposto de renda, existe uma outra categoria de impostos que é chamado de impostos embutidos. O nome impostos embutidos é porque ele vai junto com o valor da mercadoria. Se você pegar, por exemplo, lá uma nota fiscal do mercado,
e observar lá o valor, no final da nota fiscal, vai estar escrito lá o valor total e qual parte desse valor total é dedicado ao pagamento de impostos. Todas as coisas que a gente compra aqui no Brasil, né, tem ali uma parte desse dinheiro revertido ao pagamento de impostos. Por exemplo, olha ali, ó, a cachaça, tá? 81% do valor da cachaça é destinado ao pagamento de impostos. Vou olhar, por exemplo, lá um outro exemplo nessa tabelinha aqui, ó, os jogos de videogame, que eu acredito que uma galera aí tá de olho, tá? 71% do valor total de um jogo de videogame é para se pagar impostos, tá? Se você observar nessa tabela que eu separei para vocês aqui, você vai encontrar o seguinte, que a maior parte das coisas ali são sem importância, né? A cachaça não é um item essencial, a arma de fogo, PlayStation também não, os jogos de videogame, maquiagem, são todas coisas assim que não são essenciais para a vida humana. Entretanto, a gente vai perceber que os produtos essenciais também são tributados de forma embutida. Olha aqui, por exemplo, né, o arroz. É claro que tem um imposto muito menor, de 15%, mas também é tributado, tá? Vamos pegar ali um outro exemplo de produto importantíssimo para a vida, né, dos brasileiros, que é o sabonete para lavar a mão e não pegar coronavírus. Olha ali, ó, sabonete, 37%, tá, do valor do sabonete é imposto. Mas será que as pessoas sempre pagam esses impostos assim de uma maneira suave, né, de boa? Acho que não. Em alguns momentos da história do Brasil, a gente vai ver que os brasileiros vão ficar muito pistola com essa situação da cobrança de impostos. É óbvio que essa cobrança de impostos não começou em 2020, nem em 2019, nem no século passado. Ela veio muito anterior. Até mesmo antes de existir o brasileiro, já existiam impostos. Tá? No período colonial, aqui já existia um sistema de cobrança de impostos. E a revolta contra esse sistema de cobrança de impostos gerou a Conjuração Mineira, tema dessa aula. Vamos recordar algumas informações? A Conjuração Mineira, como o nome já diz, se deu na capitania de Minas Gerais, uma capitania muito importante no período colonial, porque era responsável pela produção aurífera, a produção de ouro e outros minérios também. A maior concentração populacional no Brasil nesse período era justamente na capitania de Minas Gerais, porque lá tinham os mineiros, né, tentando ali encontrar ouro, outros metais preciosos, mas tinham comerciantes, profissionais liberais, tanto advogados quanto médicos, trabalhadores escravizados, trabalhadores livres, todos eles convivendo ali nesse espaço da capitania de Minas Gerais. E os impostos ali cobrados, né, eram vários. O principal imposto cobrado nesse sistema ali, né, era chamado de quinto, criado pelos administradores portugueses. O quinto, a quinta parte, os 20% daquilo que era minerado aqui no Brasil, deveria ser pago à metrópole portuguesa, tá? Como se pagava isso? Através das casas de fundição. Se proibiu aqui no Brasil trafegar pela colônia carregando ouro em pó ou pepitas, tá? Você precisava transformar em barras como essa aqui, ou aqui, não sei exatamente onde está aparecendo, tá? E daí quando você procurava uma casa de fundição, eles já separavam a quinta parte, que seriam lá os 20%, para mandar para a metrópole e produziam a sua barra de ouro, emitindo ali, ó, cravando na barra, as inscrições que comprovavam que você tinha pago o imposto relativo ao quinto. Entretanto, com o declínio, a queda na produção aurífera, tá? Os portugueses começaram a desconfiar que os brasileiros, né, os colonos, não estavam pagando de fato o quinto, que eles estavam sonegando. E de fato as sonegações aconteciam com, por exemplo, os Santos do Pau Oco, imagens, né, sacras, ocas, que eram usadas para guardar ouro em pó e pepita para não pagar, para não levar nas casas de fundição. Tá? E por causa dessa desconfiança toda das autoridades portuguesas, da sonegação dos colonos aqui no Brasil, foi criado ainda um novo imposto chamado de derrama, tá? Que estabelecia que o valor mínimo do quinto pago pela colônia tinha que ser de 100 arrobas por ano. Se não pagasse 100 arrobas, 1.500 quilos de ouro anual, tá? Com o quinto,
eles poderiam, no caso, intensificar e cobrar de uma outra forma mais rígida, tomar da população, tá, esse ouro acumulado através, então, da cobrança compulsória, cobrança obrigatória. Eles entrariam nas casas, entrariam nas cidades, vasculhando, procurando ouro para atingir a cota mínima de 100 arrobas anuais, a cota da derrama. Entretanto, não foi somente a criação desses impostos que impediu de financeiramente a colônia se desenvolver, tá? Outras coisas que incomodavam ali os colonos brasileiros era, por exemplo, o alvará criado em 1785, que proibia a existência de indústrias e manufatura na região das Minas Gerais, tá? Por que isso? É porque, como não tinham indústrias, não tinham manufaturas aqui no Brasil, eles eram obrigados a comprar de fora. E, de acordo com o Pacto Colonial, comprar de fora significava comprar da metrópole de Portugal, tá? Com exceção dos tecidos grosseiros, como diz ali no texto. Em 1788, outra coisa incomodou ainda mais os mineiros. Em 1788, o Visconde de Barbacena, ele se tornou governador da região de Minas Gerais. E ele era famoso pela dura cobrança da derrama. Então existia, por exemplo, uma ameaça imensa que num determinado momento, tá, o Visconde de Barbacena ordenaria então que todos os militares invadissem as casas das pessoas para coletar o ouro ou outros minerais, tá, para pagar a derrama que deviam já há alguns anos para a metrópole portuguesa. Entretanto, olha ali, galera, durante o século XVIII, né, o movimento intelectual e cultural que ocorreu lá na Europa, o iluminismo, que defendia lá a autonomia do indivíduo, a liberdade de pensamento, o fim dos governos absolutistas, né? Essas ideias iluministas, elas começaram a se espalhar pelo mundo. Por exemplo, lá na Inglaterra deu origem às revoluções inglesas, lá na França deu origem à Revolução Francesa, e essas ideias, né, elas começaram a ser difundidas também para além da Europa. Elas chegaram na América colonial e começaram a questionar as determinações impostas pela metrópole. Aqui no Brasil, no caso, começaram a questionar as ações determinadas por Portugal. O Brasil, nessa época, no século XVIII, não tinha universidades, que eram os ambientes onde mais as ideias iluministas elas circulavam, tá? Entretanto, como não existiam universidades, os filhos da elite, eles iam estudar na Europa. Quem era filho da elite ia estudar na Europa. Iam, por exemplo, em Coimbra, lá em Portugal, estudar direito, ou iam em Paris estudar medicina, tá? E lá na Europa, essas ideias liberais, elas circulavam e começavam a questionar, instigar as pessoas a questionar contra o antigo regime, contra o mercantilismo. Bem, quando esses filhos da elite retornavam para o Brasil, adivinha, né? Eles voltavam para cá influenciados pelos ideais iluministas, questionando as determinações metropolitanas e questionando também a falta de liberdade que existiam aqui. Começaram a difundir, então, as publicações dessas obras iluministas, que eram proibidas, aliás, tá? E começaram também a espalhar notícias que as 13 colônias inglesas conseguiram sua independência, e isso incentivou, inflamou os mineiros a se mobilizar, a montar uma revolta contra a metrópole, uma tentativa de emancipação. Galera, os brasileiros estavam full pistola contra a metrópole lá na região de Minas Gerais, toda essa cobrança do quinto, da derrama, a ameaça do Visconde de Barbacena, algo estava prestes a acontecer no século XVIII. Mas isso a gente vai recordar só na outra aula, porque hoje já encerramos. Só lembrando que esse capítulo, número 5, é o capítulo que a gente está revisando para o nosso simuladão, não esqueça disso. Vai junto uma pequena lista de exercícios e se você tiver alguma dúvida, estou inteiramente à disposição. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.